Olá, que bom que você está aqui conosco para mais uma edição do Pode Saber Mais Unicorp. Dessa vez com uma É, convidada especialíssima, que é a obrigada. arquiteta Márcia Reis, Uhum, coautora do projeto do prédio sede do Tribunal de Justiça, que uhum. neste 28 de janeiro de 2025 completa 25 anos. Bodas de prata. Bodas de Prata, Márcia. E eu quero aproveitar, já agradecendo a sua ter aceito o nosso convite para esse bate-papo, te Uhum. perguntar logo, aproveitando essa bonita camisa, por que o prédio tinha aquela cor que gerou um apelido, eu diria carinhoso de todos, que era o Suquitão. Eu diria que a camisa tem segundas É, intenções. né? Mas antes de mais nada, agradecer. É um prazer Claro, imenso estar aqui, né? Nesse bate-papo informal aqui, sim. mas que é importante, né, registrarmos alguns fatos justamente num momento como esse. E é né, agora vou usar uma frase famosa que ainda estou aqui, como ainda estou aqui, Sim, né? perfeito. Então, eu ainda posso contar um pouquinho, né, da história desse prédio, que agora fará 25 anos, como você mesmo acabou de falar. Então, Pois é, o autor do é projeto é o isso. Assis Assis Reis, né? Reis, Esse seu né? pai, e você à época trabalhava no escritório com Eu ele, a era da coautora, equipe, isso. exatamente. E me conte um pouco do Suquitão. Então, o Suquitão, né, enfim, vamos voltar para o laranja, né? Eu tô com Sim, essa camisa laranja justamente em homenagem ao prédio, que hoje não tem mais essa característica, mas foi pensada na época do projeto, né, no uso dessa cor laranja. O uso da cor é muito importante na obra do arquiteto Assis Reis, tá? Então, nós havíamos decidido que o prédio deveria ter quebrar um pouco dessa coisa meio estigmatizada, né, de que a justiça, essa sobriedade, essa coisa desse peso, dessa cor, porque a cor não é à toa que existe uma psicodinâmica das sim, cores. As sim. cores, elas causam em nós sensações diferentes. E a gente queria que o laranja causasse uma impressão muito mais assim, aproximasse mais a sociedade da justiça, né? Desse uma certa leveza e mostrasse que a justiça, ela estava avançando juntamente com a sociedade, né? Tinha uma de modernidade A também, né? modernidade, a ideia de mostrar tudo isso. Então, a arquitetura também tem essa capacidade, né? A gente, através do conceito da arquitetura, a gente pode transmitir, porque a arte, como outras artes, então a gente pode transmitir algumas ideias. E, enfim, decidimos a cor laranja, tivemos a felicidade de ser aceito, após, claro, obviamente, havia um estranhamento, mas no final, né, foi aceito a cor. E carinhosamente, eu posso dizer que eu acho que carinhosamente, a sociedade, a comunidade, ela apelida, e a gente não Sim. via isso de forma pejorativa. Então, deram logo o apelido de Suquitão. Então, meu pai já estava acostumado com isso, porque ele já tinha outros edifícios, né, É, usado você havia cores. estava falando exatamente isso. Outras obras, outros Outras projetos já havia. Você obras. podia lembrar alguma delas aqui de Sim, Salvador por, para que as pessoas. por exemplo, vou citar duas. Tá. E que uma delas recebeu apelido, a outra não. Mas assim, o condomínio Solar das Mangueiras é um condomínio de apartamentos, Na Ladeira da na Barra. Ladeira da Barra, são duas torres residenciais. E cada uma das torres, ele usou o quê? Cada pavimento tem ele usou duas gamas de cores, ele fez uma seleção de duas gamas de cores diferentes. E aí trabalhou os dois prédios. Então, os prédios, os andares, eles têm cores distintas. Não foi. Ele sempre buscava pautar a sua arquitetura, o quê? Na cultura e na história da sociedade baiana, né? Porque Claro. a arquitetura é do lugar, né? Então a gente tem que trabalhar com o que a cultura local, né? Com o que as pessoas, a vida, né, do baiano. Então ele sempre trabalhou. Eu poderia dizer assim, Assis era considerado um arquiteto regionalista. É uma terminologia muito técnica Tá. na época do modernismo. O modernismo começa ali na década de 1920, vai até, para a arquitetura, vai até assim, 1980 mais ou menos. Mas, enfim, era um arquiteto modernista, porém regionalista, porque ele se apropriava justamente dos elementos da cultura local. E a cor era uma coisa muito representativa, é representativa para nós baianos, soteropolitanos, né? Assim dizer. Então, por que ele coloca as cores diferentes em cada andar? Porque ele dizia assim: eu estou me baseando na história de Salvador, no Pelourinho. Cada casa, não só no Pelourinho, mas na cidade como um Sim. todo, a gente se reconhecia pela cor da casa. Ah, Claro. fulaninha da casa rosa. Ah, não, cicraninha da casa azul. Então, cada pessoa tinha a cor da sua casa diferente, né? Sim. De forma diferenciada. E aí ele reproduz isso num edifício vertical.
Em vez de ser horizontal, as Nos casas. andares eles Aí cada destacam, né? andar ele vai destacando uma cor diferente. Então você pode dizer, eu moro no nono andar, que é o caso dele, que ele morava, que é um mostarda, mais ou menos um Sim. mostarda, era a cor, é a cor do andar dele. E temos outro também, que é o Solar Itaigara, é outro prédio residencial, que eu estou lembrando aqui. Tem outros, mas enfim, o residencial ali no No Itaigara, Itaigara, próximo ao shopping, assim. próximo ao shopping Itaigara, perfeito. E ali a gente tem uma gama de cores que são azuis, esverdeados, azulados e branco, que aí ele se baseia num importante pintor, que era o Pansetti. Então tinha as marinas de Sim. Pansetti. E aí o Pansetti usava essas tonalidades, ele vai e traz para o edifício. Então ele sempre buscou utilizar cor. É característico de Assis. Era esse que tinha um apelido, não? Esse não tinha. Sim. Desculpe. O solar. O Solar das Mangueiras era chamado de Drops, Ah, sim. que é um Lembro. Drops, né? Sim, Em lembro. cada. Enfim, então Aquela ele bala que todo mundo. amava, né? Quando dava apelido, ele achava assim que as pessoas, primeiro que estavam prestando atenção à cidade, o que é muito Claro. importante, né? E se apropriava daquilo e carinhosamente, como ele dizia, carinhosamente apelidava os edifícios. Ele adorava Muito isso. bom isso, muito bom. Enfim, então assim, isso é uma característica da arquitetura de Assis Reis, que é, enfim, é um arquiteto que, se a gente for É, fazer eu, pesquisa local, você vai sim, nós vamos falar um falar pouquinho adiante um dele, pouco, queria que você a gente falasse um vai pouco falar de... dele daqui a pouquinho. Mas ainda sobre o nosso prédio, Márcia, eu queria que você me falasse como é que nasceu aquele projeto, como que ele foi escolhido. Queria que você me trouxesse um pouco para a gente dessa história. Olha, existe uma luta, digamos assim, de classe, a classe dos arquitetos, que a gente queria que, principalmente os edifícios públicos, eles fossem todos contratados via concursos públicos de arquitetura, porque Sim, isso legitima a qualidade, né? claro. Então não fica na coisa do apadrinhamento, nem do menor preço, não, é a qualidade do projeto. Então, naquele momento, de forma muito positiva, né, o tribunal resolve queria criar nova sede, resolve fazer um concurso público. Obviamente, se associa, né, enfim, convida o IAB, que é o Instituto dos Arquitetos do Brasil, para coordenar esse projeto. Uma Tá? instituição Uma instituição respeitada respeitada no Brasil, nacionalmente. nacionalmente, tem em todos os estados, Sim, né? Tem localmente, mas enfim. Então, o IAB é uma instituição aí de muito respeito, né, perante os arquitetos. E aí é quem vai coordenar esse projeto, coordena esse concurso, né, nacional, e nós fomos vencedores. Eu já participava da equipe, tá. né? Eu já era formada, né? Enfim, eu me formei na década de 80, já participava da equipe, e aí participando desse concurso e vencemos esse concurso em 1987, no final da década de 90. Enfim, por vários motivos, que não cabe aqui, mas assim, o edifício só é construído na década de 90, tá? O Perfeito. concurso foi final de 80 e na década de 90 ele é E o construído. interessante também da proposta é que naquela época não se falava tanto em sustentabilidade, mas ele vem também com essa característica de iluminação. Eu queria que você me falasse um pouco também Pronto, é desses. outra, porque hoje a gente vai dando o nome de sustentabilidade, que está um Sim, pouquinho até desgastado, mas na arquitetura, esse tipo de, digamos assim, eh, vou chamar assim, de forma de trabalho, os arquitetos sempre se utilizaram disso, sabe? Sempre. Por quê? sim, Porque se você tem que construir um edifício para dar conforto às pessoas, você tem que considerar o quê? As questões de conforto, que para nós são ventilação e iluminação. E natural, obviamente, né? Porque probabilidade ninguém. interna também. Sim, Sempre sim, a gente sabe que é o uso esses equipamentos são recentes, né? O uso do ar-condicionado é uma coisa mais sim, sim, recente. Estou falando na história, perfeito. é nada, né? Nada. É há muito pouco tempo. Os arquitetos sempre se utilizaram o quê? Da iluminação e da ventilação natural. Então, tinham conhecimento, por isso que eu digo a arquitetura do lugar, tinha conhecimento do local para compreender, né, as melhores condições de vento, de solejamento, enfim. E isso era uma característica dos arquitetos e principalmente de Assis, e que ele, né, ele tinha assim esse cuidado, né, de entender, né, as características do local. E nesse edifício, obviamente, o seu partido arquitetônico, estou usando uns termos Claro, tranquilo. técnicos, mas enfim, esse partido arquitetônico ele utiliza muito essa, vou chamar de claustro, que é esse pátio interno, Sim, que é um claustro, como antigamente a gente tinha nos conventos, né? Enfim, se a gente observar os conventos, a gente vai ter sempre um claustro que tinha várias motivações, não só também iluminar e ventilar, mas também manter as pessoas ali enclausuradas, sim. assim, né? Daí que vem. Mas enfim, então se utiliza desse
pátio interno, aqui no nosso caso, justamente para que a luz entrasse zenitalmente, né? Então, tanto que ali não tem uma cobertura, tem uma cobertura, uma claraboia, é Sim, translúcida, né? Enfim, então permite a entrada de luz e se a gente observar também, essa cobertura ela não toca o edifício, ela está um pouquinho suspensa porque ele vai utilizar o que nós chamamos do efeito chaminé. Como o ar quente ele sobe, então esse ar quente ele vai subindo e sai pela claraboia. E isso também criava uma condição de não ter a necessidade de, nessa grande área que é esse pátio, são as circulações que estão perimetralmente, não precisam ser acondicionadas, né? Não precisa ser utilizado o ar-condicionado. sim, O sim. ar-condicionado ficou só para as salas, né, dos desembargadores, enfim, todas as salas administrativas e outras a gente, né, já previa o ar-condicionado, porque por melhor que se trabalhe isso, o homem ele já se acostumou com ar-condicionado. Então, se você disser a alguém que o edifício não vai ter ar-condicionado algum, as pessoas. Não E vamos fora que né, a temperatura está aumentando cada aumentando. vez mais. Então, essa condição está piorando, mas a ideia é essa. Então, isso é uma característica, e não só essa, se você observar o edifício. Nós temos esse verde que penetra o edifício internamente, a gente tem um jardim, Sim, né, sim. interno com aquelas palmeiras que ele, né, eram pequenas, obviamente, quando o prédio foi construído, e ele sonhava em ver essas palmeiras atingirem, né, essa cobertura que era propício, porque a palmeira teria a luz natural e a ventilação E a natural. ventilação. E aí talvez Então, criasse até um um efeito também. efeito, a ideia era essa, que as pessoas estivessem, né, caminhando nos pavimentos por essa circulação perimetral e próximo a esse verde. Tá? Também ele traz para dentro do edifício uma característica cultural nossa, os passeios em pedra portuguesa. A gente tem uma certa ojeriza, se você conversar com os baianos, ele vai dizer que não gosta, é horrível, aquelas pedrinhas ficam saltando, coisa e tal. A gente tem um problema de mão de obra, Sim. não é a materialidade. Porque se você for a Portugal, os passeios de pedra portuguesa são maravilhosos, né? Os mestres calceteiros, como a gente chama, a gente está perdendo essa expertise, né? Então as calçadas são feitas de qualquer maneira. Atualmente tem uma outra questão que é a questão da acessibilidade. Então, claro que a pedra portuguesa ela tem um certo inconveniente Sim. para quem anda de cadeira de roda, por exemplo. Mas é característica nossa, né? Na nossa história, nós somos, né? Fomos colônia portuguesa, enfim. Então, isso está no edifício também, a pedra portuguesa. Os espelhos d'água, que também, né, com as altas temperaturas, esse clima tropical que a gente tem, a água, a proximidade com a água tem várias características. Tinha um espaço mesmo que se pensava para a água caindo por conta dessa. eh, a gente sabe que é terapêutico, né? A água, o barulhinho da água também. Isso é bom para o ser humano. Porque é isso, a gente tem que trabalhar com as sensações, né? Para que as pessoas. A arquitetura, ela só. Eu digo sempre aos meus alunos, por mais. Eu sou professora, né? Claro. Então, eu falo muito para os meus alunos assim. Por mais que a tecnologia hoje nos ajude, você entra em grandes edifícios, você visita o Louvre, né? Enfim, faz uma visita virtual, tem tudo, todas essas possibilidades que a gente tem que se apropriar delas mesmo. Eu não sou contra as novas tecnologias, não, muito pelo contrário. Mas, assim, a arquitetura é a experiência do corpo. Porque eu só posso perceber se aquele edifício está qualificado ou não se eu estiver nele e me sentir bem nele. Aí eu vou sentir se essa luz foi equilibrada, se essa ventilação é adequada, se eu me sinto bem naquele espaço. E se perguntar por que eu me sinto bem naquele espaço e não me sinto em outros. Então, todos esses elementos a gente buscou trabalhar aqui nesse edifício, né? O uso da cor, e também, Sim. o uso da cor, como eu falei, você tem uma ciência psicodinâmica das cores, então é intencional, você usa uma cor com Inclusive, além do laranja, tinha tinha um também o amarelo, amarelo, não é? que ele queria fazer marcar na fachada em determinado momento, essas duas cores se confundirem um pouco. E essa coisa é interessante, vou contar também Claro, um prédio muito por próximo favor. aqui de vocês, que é a sede da Chester, sede regional da Chester, bem próxima aqui ao CAB. Logo, entre o CAB e a sede da Chester tem aquela avenida São Rafael, né? Também está numa colina, está alto, Sim, o sim, edifício está sim. alto, e ele é todo de tijolo aparente. E ele dizia que o que ele queria. No horário do pôr do sol, quando o sol atingia o edifício, parecia um tacho da baiana do acarajé fritando. Assis era um poeta, viu, gente? Não, ele tinha um senso de humor maravilhoso e era um poeta. E aí ele ia, muitas vezes nem tinha intenção, mas ele descobria aquilo, esse Descobria com um efeito, olhar o olhar especial de dele, né? arquiteto.
É isso, e é isso, as pessoas, o desejo nosso, obviamente, trazer um edifício que representasse a justiça, uma justiça naquele momento mais contemporânea, digamos assim, mas que as pessoas se sentissem bem aqui dentro, né? Essa pós-ocupação é até muito importante para o arquiteto saber como é que as pessoas se sentem aqui dentro daquele espaço, né, projetado, enfim. E é interessante também, eu acho que é um momento para falarmos um pouco mais dele, que era um sergipano, não Isso, é? exatamente. E veio, quando chegou à Bahia, trabalhou com o Diógenes Rebouças no projeto do Isso, EPUX, né, do isso. Escritório de Projetos Urbanísticos da cidade de Salvador, e ele começa a ser reconhecido mundialmente a partir da exposição internacional em Osaka, no Japão, em 1969, e se Exatamente. tornou um dos nomes mais respeitados da arquitetura brasileira. Queria que você me falasse e também não esquecesse no final de algo que não me agradou muito quando eu soube das obras dele, que não estão Sim. mais aqui no Ah, Brasil. pronto, vou Eu queria que você falar me isso. falasse um Vou pouco. falar um pouquinho de tudo isso. Tentarei resumir, Pronto, mas enfim, é muita história para contar. pois é. História é bom. Mas enfim, é isso. Poucos sabiam que Assis nasceu em Aracaju, Sergipe, porque realmente foi uma passagem da família. Meu avô ficou um período muito curto em Aracaju e nesse período ele nasceu, mas imediatamente depois foram para Parnaíba, no Piauí. Tá. E ele sempre se disse piauiense, né? Enfim, então de lá ele sai muito jovem, queria estudar, ele desenhava muito bem, ele tinha um professor, que agora eu me esqueci o nome, que acho que o encantou para a vida, assim, isso é bacana, né? A gente não valoriza os professores, né? Pois é. Infelizmente, mas esse professor é que faz com que ele assim, incentiva ele, e ele tinha ido morar no Rio de Janeiro, então a intenção dele era justamente ir para o Rio de Janeiro. No caminho, isso eu estou falando de um jovem de 16, 17 anos. No caminho, ele parou em Salvador e se apaixonou pela cidade. E daqui não saiu mais. Como ele As desenhava cores da cidade as devem ter. cores, tudo isso, Pois é. né? E fora que ele era um boêmio, né? Tá, Então, a então, boemia da cidade também, tudo isso encantou. então, Essa cultura nossa encantou demais ele. Mas o impacto inicial foi essa cidade, né? Ele fala muito isso, né? Dessa visão quando ele entra, porque ele entrou de navio, então a visão sim. né, da cidade, ele foi completamente apaixonado. Bom, e aí fica, desenhava muito bem, na busca né, de emprego, de trabalho, ele viu uma seleção do EPUX para desenhista. Só que na realidade era para desenho técnico de É arquitetura. legal a gente falar um pouco do EPUX, até isso para Vou explicar. falar, sim, É para o as pessoas. escritório. Olha, o EPUX digamos assim, uma imensa herança, né, que nos foi deixada, porque era o escritório de planejamento urbano da cidade de Salvador. Poucas cidades no Brasil tiveram um escritório como esse. Então, era o engenheiro, né, Mário Leal Ferreira, que a Bonocô é uma Avenida Mário Mário Leal Leal Ferreira, Ferreira. em homenagem a esse engenheiro, que enfim, tinham outros escritórios que estavam propondo, né, enfim, a abertura desse escritório local, mas foi o professor Mário Léo Ferreira que consegue e monta esse escritório aqui em Salvador, juntamente com o professor Diógenes. Ele já conhecia, que é um grande arquiteto baiano, Sim, modernista, o maior arquiteto. Fez a Fonte a Nova, fez o referência. Hotel da Bahia. Então, assim, grandes edificações naquele período ali, na década de 40, 50, 60, foi o professor Diógenes que fez. Professor, porque ele foi o professor da universidade também. E, enfim, então eles se juntam e montam o escritório. Então, montando essa equipe, eles precisavam, né, eu gosto sempre de lembrar só uma coisa, eu digo sempre, o EPUX salvou a vida nossa, de nós baianos, porque o EPUX foi quem idealizou as As avenidas de Avenidas de Vale. Vale, sim. Eles entenderam a cidade, A né? Eles topografia tinham a própria para topografia, isso. Diógenes Rebouças, ele era engenheiro agrônomo, então ele tinha uma experiência ele era do interior, né? Ele era de Itabuna, enfim, então ele tinha uma experiência muito grande com topografia, né? Ele compreendia muito bem essa geomorfologia da cidade. E eles entenderam que a gente circulava pelas comunidades e os vales tinham o quê? Eram sítios, né? Pequenas Charcos, muitas vezes. fazendas, e tinham os córregos, né? Sim. Enfim, eles diziam, nós temos que circular, os carros vão ter que ir dentro do princípio do urbanismo moderno, né? Dessa separação de usos e desse sistema viário independente, né? Então, os carros estariam circulando ali pelo vale. Isso eu estou falando da década de 40 e só
implementado na década de 60, 20 anos depois. Mas, enfim, fiz o adendo E aí para as aí, pessoas. Assis Reis foi grande escola para ele Pronto, estar nesse. Assis, coitado. Assis também tinha experiência, ele tinha feito alguns trabalhos como assistente de topógrafo lá na Parnaíba. Então, ele Tá, também então tinha uma já estava noção, mas a próximo. ideia dele era o desenho à mão livre, que ele desenhava muito bem. Ele vai para o EPUX, a seleção era para desenhista técnico. Mas aí eu acho que ele e o Diógenes, enfim, houve uma empatia entre eles, e ele entendeu que ele teria capacidade, né, para se desenvolver, e Assis fica no EPUC, dando uma, digamos assim, tanto na parte do desenho técnico, como na parte da topografia, dá uma colaboração, e o próprio Diógenes é que incentiva ele a estudar arquitetura. Visualizou também essa capacidade Tá? dele, né? E ele faz a faculdade já com mais de 30 anos, e se forma em 1957. O EPUC já não existia, né? Não existia mais, mas ele vai, faz, estuda, faz arquitetura e já trabalhava com o professor Diógenes no escritório de Diógenes, como arquiteto, Sim. apesar de não ter a formação acadêmica. Mas, enfim, foram sócios, inclusive, até mais ou menos 1964, 65, quando a CIS decide abrir, então, seu próprio escritório. Obviamente, e é outra experiência que eu digo sempre aos meus alunos, não fiquem achando que projeto cai no colo, não. O primeiro projeto premiado de Assis foi em 67, que é o Centro Médico da Graça, na época era chamado Centro Médico Alberto Schweitzer, que fica na rua Humberto de Humberto de Campos. Campos. Ele não tinha cliente, ele não tinha terreno, ele não tinha nem a ideia. Ele criou tudo. Ele fez um estudo, entendeu que todos os consultórios médicos estavam localizados ali ao longo da Avenida 7. Então, ele disse, por que não criar um prédio que eu concentre todos os consultórios? A ideia inicial. Segundo ele Sim. botou os alunos para pesquisarem, né? Os alunos, Assis também foi professor da Universidade Federal da Bahia. E aí bota os alunos para pesquisarem, e aí decide, bom, eu tenho que então colocar num local próximo aos hospitais existentes, porque os médicos, né, poderiam Sim. ir para o hospital e voltar para o consultório. Aí a gente vai ver que se a gente lembrar, naquele momento a gente tinha o Hospital Português na Português. Graça, o Espanhol ali na Barra e a Clínicas no Canela. Então ele vai Sim. próximo a essas áreas e encontra na rua Humberto de Canto o terreno. Precisava agora do cliente, né, que não existia Ah, nada. Ele tinha um amigo médico, meu padrinho, inclusive, que era anestesista, pega a Associação dos Anestesistas, se juntam e criam, enfim, muito na bom isso. realidade, Inverteu o processo, inverteu o né? processo. Ele faz o edifício e aí é o primeiro prêmio da arquitetura dele, ele ganha um prêmio internacional, numa Bienal Vou olhar Internacional. com outros olhos, com esse olhar especial quando for ali. Pronto, quando você for ali, ali tem uma coisa muito legal, que é aquela ventilação do hall de elevadores. Ele faz uma ventilação vertical. Você pode ver que o piso ele não chega na parede, ele interrompe o piso antes, tem uma grelha, obviamente, de Sim, proteção, então ele faz esse efeito chaminé de novo. Então, você tem uma sim. ventilação. Sempre Assis trabalhou com essa questão da ventilação natural e da iluminação. Então, foi o primeiro prêmio. Aí, e depois tem um concurso internacional. Não, nacional, aí eu não sei se é nacional ou internacional, mas não importa. Nacional, com certeza, que o Itamaraty promoveu, porque existem essas exposições internacionais, né? Então, os países estão representados nessas exposições e o Brasil iria participar da Expo 70, que era em Osaka. Então, em 69 é feito um concurso e ele participa. E é bem interessante, ele não é o vencedor, mas dizia sempre a ele, pai, eu acho que foi bom você não ter vencido, que você chamou mais atenção do que se tivesse vencido. Deram a ele uma menção honrosa, ao concurso, prêmio ao concurso. E a comissão julgadora escreve um texto dizendo que eles não tiveram condições de julgar o projeto, porque era tão diferente da arquitetura produzida no Brasil, que era a arquitetura modernista. Quem ganhou foi Paulo Mendes da Rocha, um Outro. grande arquiteto paulista. Paulista não, ele é capixaba, mas trabalhou boa parte do tempo em São Paulo, que inclusive é prêmio Pritzker. Pritzker da arquitetura, o Oscar da arquitetura, como a gente fala, né? Enfim, foi o Paulo Mendes que ganha, mas a comissão resolveu dar o prêmio ao concurso e diz isso, olha, a arquitetura é completamente diferente. Quer dizer, eles não se sentiram, mas que eles viam ali um grande valor, né, naquela produção e um grande valor nesse arquiteto, né? Nesse arquiteto nordestino, Sim, claro. inclusive, né? Então. E A aí, partir daí pronto. ele ganhou A partir notoriedade daí, nacional. nacional. Aí, E exatamente. você havia me falado, Márcia, o
Assis, ano que vem, completaria 100 anos. 26, Ele completaria 100 esqueci que já anos. está em 25. É, completaria 100 100 anos, anos, centenário. exatamente. E, infelizmente, me parece que todo esse material, todo esse acervo do Assis hoje se encontra em Portugal. Eu queria que você me falasse sobre isso. Pronto, aí é outra questão também, a questão, né? A gente, como brasileira, eu posso falar, a gente não valoriza tanta cultura quanto Ah, não, deveríamos, né? Na verdade, agora infelizmente. você imagine se tratando de arquitetura. A arquitetura as pessoas acham que é um objeto. Você compra sua casa, você se acha, né, dono daquilo e é proprietário mesmo daquele Claro. bem. Mas assim, tem por trás ali uma arte, porque a arquitetura é técnica e é arte, as duas, né? É esse equilíbrio entre técnica e arte. Enfim, então o que é que acontece? Desde quando Assis falé, eu sempre esqueço, 2011, né, faleceu em 2011, e todo o acervo dele, ele já não tinha mais escritório, ele já estava em casa, já tinha Tá. uns anos, 4, 5 anos, já estava trabalhando em casa, ele trabalhou até o último minuto da vida, ele trabalhou, ele estava em casa, e todo esse acervo, né, ali se desgastando. Ele aproveitou o quarto de serviço da casa, a gente guardava tudo, mas isso foi, né, se deteriorando. Eu ainda tentei no momento, até tem uns editais aí da Secult, do Estado, né, que são para digitalização de acervos privados. Eu participei, ganhei, mas não consegui, o que eu recebi de Sim. valor não deu para tudo, enfim, mas organizei o que foi possível, mas continuava num espaço, primeiro que ninguém tinha acesso, né? Porque minha irmã que mora lá hoje, então é difícil, né, as pessoas acessarem. E depois papel, né? Papel, maquete, tudo isso se desgastando com o tempo, um espaço, umidade relativa do ar, Salvador, não precisa nem Alto. comentar o que é. Enfim, e aí existem casas da arquitetura, como a gente chama, né? No mundo, tem no Canadá, tem na França, e em Portugal eles construíram, né? Inauguraram essa casa. Eu não sei exatamente, porque em 2017 eles passaram para esse novo espaço. Antes a casa ocupava o espaço que era a casa do Álvaro Siza, que eu digo assim, é o Oscar Niemeyer dos portugueses, mas enfim. Eles criaram essa casa onde eles têm lá todo um espaço adequado para receber acervos de Em arquitetura. Lisboa. Não, é em Ah, Matozinhos, Matosinhos, próximo pro a lado do Porto, Porto, sim, sim, ao sim. lado do Porto, em Matozinhos, então, era uma antiga real vinícola, esse espaço. Eu já estive lá N vezes, realmente é maravilhoso, assim, em termos, né, da qualidade do trabalho que eles fazem. E aí eles foram o quê? Montar na casa, obviamente, eles queriam receber os acervos, né? Eles criaram uma exposição chamada Infinito Vão, em 2017, que foi a maior exposição sobre a arquitetura brasileira que existiu até hoje. Então, foram eles que fizeram isso, né? Enfim, a partir daí, eles foram entrando em contato com os arquitetos que participaram. Meu pai, né, no caso de meu pai, a obra que foi exposta lá foi exatamente a sede da Chesse, que Assis considerava a maior obra dele, né? Enfim, e aí eles fizeram um convite, se a gente tivesse interesse, eles teriam todo o interesse de receber o acervo de E Assis físico, né? salientando que não há uma casa similar dessa aqui no Não Brasil. existe, exatamente. E existe assim, as universidades a ver, têm esses espaços, né? Mas assim, não existe um espaço específico, não existe. Claro que quando nós brasileiros, vou me incluir também nisso, nos demos conta que isso estava começando a sair, porque não foi só Assis, foi Paulo Mendes da Rocha, que é o arquiteto que eu citei anteriormente, o Lúcio Costa, que é o autor de Brasília. Então, esses arquitetos e outros estão encaminhando para a Casa da Arquitetura seus acervos, porque os De acervos em Matozinhos. Matozinhos, esses arquitetos, né, já estão falecidos. Eu acho que deve ir agora uns dois que os arquitetos ainda estão vivos, mas assim, esses arquitetos que estão falecidos, que já faleceram, né, e que, enfim, eles acolhem, fazem todo o tratamento do material e isso fica exposto. Exposto que eu digo assim, você como pesquisador, você pode ir lá ter acesso, né? Ter acesso a esse material e digitalmente também, entendeu? Então, Entendi. assim, estamos felizes com isso? Claro que não. Eu queria que existisse uma casa da arquitetura no Brasil, que a gente pudesse deixar os nossos acervos aqui, né? Mas, infelizmente, não existia e a gente já estava numa condição muito ruim, com muito medo, né, de se perder. A gente já tinha perdido muita coisa, estávamos com medo de perdermos mais coisas, né? Enfim, teve que ir para lá e a casa, inclusive, também quer participar desse centenário. Eles que estão, digamos assim, vão capitanear um pouco a ideia de fazermos não só comemorações em Portugal, na Casa da Arquitetura, vai ter exposição, vai ter.
Tem uns eventos que eles fazem, todo esse trabalho que eles fazem lá é divulgando sempre o trabalho dos arquitetos, da arquitetura de uma maneira geral, e aqui no Brasil também, aqui em Salvador, obviamente, a gente também quer fazer alguns Pronto. eventos, né, para comemorar os 100 anos dele. Pois é, você como professora da Universidade Federal, da Universidade Católica e da Unifax, Exatamente, das né, 3 que universidades. tem uma gama enorme de alunos, a gente pode É. começar a pensar também, né, em celebrar Não, com esse certeza, centenário. iremos celebrar. Provavelmente vamos publicar, nós fizemos uma publicação da parte da obra dele, chamada Trilogia Assis Reis, Sim. e agora a gente quer fazer da obra e talvez dos textos. Ele escrevia muito, Assis, fazer uma coletânea dos textos dele. Então, esse era foi o É, arquiteto. Então, assim, vejam só, a gente eu vou falar como arquiteta, não como filha. É difícil descolar, né? claro. Ser filha, ser profissional, mas assim, é um arquiteto extremamente importante que construiu esse edifício. Eu acho que a gente precisa ter respeito, né? A gente precisa Claro, precisa respeitar inclusive todos os arquitetos, saber quem é que, valorizar quem a foi que memória dessa a memória, pessoa. tudo é cultura, né? Quem fez? Quem é esse arquiteto que fez o projeto aqui? Aqui, eu estou falando do Tribunal de Justiça, quem está aqui hoje, Ah, mas qualquer prédio, né? Então, e eu gosto, eu fico muito feliz, e isso é bacana. Muitas vezes eu sou procurada justamente porque as pessoas entendem isso. Eu fico muito feliz, porque eu detesto generalizar, não é todo mundo. Não, não. Muita gente respeita, entende, tem sensibilidade. Isso é tão bom, sabe, quando isso acontece, porque a gente está mantendo aí nossa história, nossa cultura, claro, né? perfeito. Enfim. E eu que quero agradecer por ter aprendido mais aqui também. Espero que Ser professora é É, problema, né? Que a gente não, começa a ótimo. falar, falar. Não, ótimo, é ótimo. E já quero deixar o convite aqui, Márcia, para que você venha mais vezes. Inclusive, a gente tem datas importantes na nossa Sim, história. sim, Em sim. breve, no final de março, teremos o aniversário de Salvador. Salvador me Salvador, parece uma é. grande experiência mundial Nossa para Senhora, arquitetura, para urbanismo, para né? tudo, é. E acho que você, como professora, pode nos auxiliar Ah, bastante será aqui, um dando continuidade a prazer. esse legado de Assis. Será um prazer, viu? Agradeço mais uma vez por estar aqui. Vamos comemorar esses 25 anos, né? Perfeito. Que Vamos. esse prédio ele se mantenha aí por muito tempo e que as pessoas se apropriem dele de uma forma devida e assim, não é só se apropriar, mas passem a perceber essas nuances da arquitetura, que a intenção é qualificar o espaço para que as pessoas, vou usar uma frase de Assis, né, ele dizia muito que é para que as pessoas sejam felizes nesse espaço. A intenção da arquitetura é Perfeito. isso, as pessoas precisam viver, morar, se divertir, trabalhar em espaços que dê ela esse conforto, né, essa condição mais humana para isso. Perfeito, perfeito. Muito obrigado mais uma Nada. vez. E em breve voltaremos com mais uma edição do Pode Saber Mais Unicorp. Até lá.